Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A hora que vocês estiverem vendo a aula aí. Meu nome é Gabriel, eu sou professor de Sociologia do Emancipo Unidade Floresta. E meu nome é Júlia e eu sou professora de Geografia também do Emancipo Unidade Floresta. E aí hoje a gente vai entrar, né, nessa continuidade, nessa parte 2 da nossa aula de Geossociologia ou Sociogeografia, que a gente vai falar aí sobre esse processo mesmo que rolou de urbanização, de industrialização, de como que rolou isso. E aí hoje a gente vai abordar especificamente a globalização, né, na modernidade. E aí, nisso, queria só, né, fazer uma introduçãozinha que, em primeiro lugar, só, né, um ponto específico. Sobre as questões do Enem, que eu acho que é uma preocupação muito grande, é, a ideia é que no final dos módulos, né, a gente entre nessas questões e aí até discuta em como fazer essas questões e tudo. Então, assim, vai ser um estudo específico sobre as questões do Enem. Mas, enfim, o que é globalização? A globalização é um fenômeno, né? E aí existem muitas pessoas que falam que começaram, existem muitos pesquisadores que falam que começaram em 1500 com as grandes navegações, quando houve ali um processo global de sair de um lugar e ir para uma outra nacionalidade, uma outra para um outro continente, com costumes muito diferentes, enfim. Só que, na verdade, esse conceito ele foi criado na década de 70, 1970. E aí, é a partir desse processo que a gente tem que, na modernidade, pelo menos, esse processo de globalização, ele aconteceu principalmente depois da terceira revolução industrial, que foi o que a Ju estava falando na aula passada sobre essa internacionalização dos meios de comunicação, de um processo de informatização muito maior, que as pessoas conseguiram ter muito mais informação e tal. Então, a gente vai abordar muito isso na nossa aula hoje, né, sobre esse processo de globalização na modernidade, e não em 1500, e das transformações que aconteceram, transformações sociais, geográficas, enfim, de quais foram essas transformações que aconteceram durante esse período. Então, a gente parou na nossa última aula, né, na Revolução Industrial, e dentre as transformações que a gente apontou, que decorreram da Revolução Industrial, uma dessas transformações foi o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para ir para a cidade. Então, esse movimento, ele começou durante a Revolução Industrial, de uma certa forma, porque no início as cidades elas tinham mais oportunidades de emprego. Então, né, as indústrias precisavam de mão de obra e as pessoas começaram a ir para as cidades. Mas a gente não pode esquecer também, e eu vou falar um pouquinho agora, sobre o que aconteceu no campo. Então, paralelamente ao aumento da oferta de emprego nas cidades, ocorreu uma diminuição da oferta de emprego no campo com a modernização da agricultura. Então, no período que a gente chama de agricultura moderna, começaram a se utilizar máquinas mesmo no campo, ainda que muito mais rudimentares do que as máquinas que a gente tem hoje em dia, e isso diminuiu a necessidade de mão de obra, criando um grande desemprego no campo, que levou as pessoas a irem para a cidade, e é um dos motivos que isso levou inicialmente a condições de grande exploração dos trabalhadores, porque você tinha uma massa de desempregados muito grande. Então, você tinha pessoas que aceitavam se submeter a quase qualquer coisa, porque, de repente, elas, né, se viram expulsas das terras onde elas trabalhavam. E, nessa época também, é que se começou a ter um maior comércio de produtos agrícolas, porque você começa a ter uma sobra, muitas pessoas, muitas famílias que tinham, por exemplo, uma agricultura de subsistência, que era ali só para eles, com o uso desses instrumentos, começam a sobrar, enfim, produtos agrícolas e eles começam a vender. Então, você tem uma intensificação do comércio de produtos agrícolas. E aí, um pouco mais para frente, que é o que a gente tem hoje em dia,
nós temos a fase que nós chamamos de agricultura contemporânea, que é a fase mais evoluída da agricultura, porque hoje em dia a gente vê que em muitas regiões, a gente vê principalmente na Europa, o campo é muito mecanizado. Então a gente tem aradeira, semeadeira, colheitadeira, quase nada do trabalho é manual. Então a gente precisa de uma mão de obra realmente muito pequena. E uma coisa que eu acho interessante, que às vezes é cobrado em algumas provas, é que a gente tem países como, por exemplo, na Europa, em que famílias, por elas terem subsídio do governo, né, o governo financia a compra desses equipamentos, a gente tem famílias mesmo de 5, 6 pessoas que vivem só de agricultura e vivem muito bem, porque eles conseguem arar e cuidar de uma terra muito grande. E aqui no Brasil, como a gente não tem esse tipo de financiamento do governo, a gente tem menos, né? A gente não tem tanta facilidade assim, de financiamento. O que a gente tem é que as pessoas que são capazes de cuidar de mais terras são os grandes latifundiários, porque eles têm dinheiro para comprar todos esses equipamentos. Então, o pequeno produtor, o agricultor de subsistência, o agricultor familiar, ele não consegue competir, porque hoje em dia é inviável na agricultura contemporânea você fazer um plantio em grande escala sem o uso dessas máquinas. Então, em outros países, a distribuição dessas máquinas é melhor, e aí é por isso que nessa fase que chama agricultura, né, contemporânea, a gente começa a ver as lógicas do mundo capitalista muito, muito permeadas ali dentro do mundo agrário. Então, antes, o capitalismo, o comércio, ele era muito mais ativo nas cidades, e agora, com os financiamentos agrários, com o comércio, uso de mão de obra especializada, hoje em dia a gente tem agrônomo, a gente tem biólogo, então o capitalismo fica muito mais premente aí no meio agrário. Aí, meu microfone estava desligado. Mas, pois é, e nesse processo, né, que a Ju fala sobre esse meio agrário, urbano, a gente tem ali uns processos que a gente pode caracterizar para várias escalas. Assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma ideia, então, de que o centro, dentro dessas relações que existem entre urbano e rural, entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, existe uma ideia de que existe um centro e existe uma periferia. Então, existe um fluxo ali de que o centro, existe uma relação de dependência da periferia com o centro. Então, é justamente a partir disso que a gente tem essa ideia de que existem esses dois polos ali. E aí, a partir disso, a gente pode começar a analisar de uma forma global mesmo o que aconteceu desse processo. Porque a partir do processo de urbanização, que é o que a Ju está falando, aconteceu ao mesmo tempo que aconteceu a urbanização, aconteceu também esse processo de globalização do capital. E aí, quando a gente fala capital, a gente está falando de quê? A gente está falando das relações da sociedade capitalista. Né? Marx fala que o capital ele é muito mais complexo do que grana, enfim, do que uma coisa muito estática, específica. O capital é a forma como a gente se relaciona, é a relação que acontece entre essas classes que a gente tem na nossa sociedade. Então, justamente a partir disso, a gente teve realmente uma internacionalização desse capital. As sociedades, né, tiveram ali houve uma internacionalização desse capitalismo de uma forma muito mais intensa do que já acontecia há um tempo atrás, né? Então, a gente viu, né, esse processo mesmo dessa internacionalização. Então, a gente tem, durante esse processo, por exemplo, as empresas transnacionais, e aí, né, que são empresas de um país que atuam em vários outros países. A gente tem o McDonald's, por exemplo. Então, existem várias dessas empresas que são, né, hoje internacionais, transnacionais, que participam mesmo desses processos de monopólio, né, mundial. Então, a gente tem vários desses processos que muito provavelmente vocês vão ter muito mais nas aulas de geografia, muito mais nas aulas de história. O que a gente vai analisar aqui em sociologia é muito a forma das interações entre as pessoas durante esse processo. Então, como que se dá esse processo de centro e periferia global? Né? Quem é o centro da sociedade, né, global que a gente tem hoje?
e quem é a periferia, né? Então, a gente pode ver o impacto mesmo desse processo a partir das mercadorias que a gente tem hoje. Assim. Então, faz um exercício de poder, por exemplo, pegar as mercadorias que vocês têm e ver qual é a origem delas. Quais são os lugares em que essas mercadorias foram fabricadas. E qual é esse processo que aconteceu? E como que esse processo era antes, né? Você conhece essa pessoa que você comprou esse produto? Né? Você sabe a história daquele produto, daquela empresa? Então, assim, foi um processo que aconteceu durante essa globalização. Foi um distanciamento muito grande que aconteceu durante essa globalização. A comunicação entre os cidadãos, por mais que ela foi muito intensificada pelas informações, enfim, por várias outras formas, também aconteceu um processo ali de um distanciamento muito grande, de uma individualização. Então eu converso com muito mais gente, mas eu sou muito individualizado, os meus valores são muito individualizados. E aí, a partir disso, a gente consegue analisar muito como a forma como a gente começou a interagir uns com os outros nesse processo. E aí, assim, a gente acha muito que esse processo de globalização foi um processo que aconteceu só em relação a mercadorias, né? Que o Brasil começou a exportar, importar aquilo, os países começaram a fazer isso e aquilo. Só que foi muito maior do que isso, foi de valores, né, imateriais. Então, por exemplo, a gente tem ele, justamente por causa da globalização que a gente tem o K-pop, a gente tem o rap, né, a gente tem indie, eletrônica, enfim, várias identidades, várias culturas, vários costumes, comportamentos, enfim, vários desses tipos de interações que a gente tem sociais por causa desse processo de globalização, por causa dessas importações e exportações, não só de mercadorias, não só de matéria-prima ou de produto, né, de mercadoria já no seu processo final, mas também de valores, né, de pessoas com seus valores, obviamente. Então, enfim, a gente começa esse processo de a gente ter toda essa gama mesmo de informação. A gente tem muita informação hoje em dia. A gente tem as nossas redes sociais, por exemplo, que mostram para a gente o tanto de informações que estão disponibilizadas para a gente. E aí, nisso, a gente tem um sociólogo que ele chama George Simmel. E aí, assim, é lógico que não existe uma verdade absoluta sobre as ciências, não existe uma única verdade. Mas Simmel, o que, que ele fala, né? O que, que ele discute sobre esse processo? Ele fala que justamente por causa desse super estímulo social, então, pô, você sai na rua, você vê um tanto de coisa, o tempo todo você está querendo ser estimulado. Você tem no seu celular, você está deitado na sua cama, você começa a mexer no seu celular e faz qualquer coisa, você baixa um tanto de joguinho para poder passar seu tempo. Então, por causa desse super estímulo social que a gente tem, esse processo, junto com esse processo de individualização, a gente acabou desenvolvendo uma apatia, né? Uma alienação dessa pessoalidade. Então, é justamente a partir disso que né, ele chama de indivíduo blasé. E aí é a partir desse processo que a gente tem ali um afastamento mesmo dessas pessoas e dessa pessoalidade. Eu participo de grupos, eu frequento lugares, eu compro coisas, mas eu não conheço as pessoas. Eu conheço os processos, eu conheço, né, quais são minhas motivações, mas eu não sei quem são as pessoas e quais são os valores dessas pessoas. Não existe um processo de aproximação pessoal entre si. E aí é justamente essa individualização que faz com que os indivíduos eles fiquem apáticos em relação à sociedade em geral. Assim. E aí, né, fazendo só uma pequena uma reflexão aqui. Quando a gente está falando de centro e periferia, né, a gente está falando de centro e periferia para quem? Né? Qual é a perspectiva que a gente toma para poder falar o que é centro e o que é periferia? Porque a gente tem centro e periferia global, a gente tem centro e periferia urbano e rural, a gente tem centro e periferia urbano, então existem as periferias urbanas, os centros urbanos. Então, assim, é na perspectiva de quem que a gente fala que existe um centro e que existe uma periferia, né? Então, assim, qual que é o seu lugar no mundo? Qual que é o seu centro? Qual que é a sua periferia? Né? É lógico que a gente tem que pensar sobre isso. Mas quando a gente está abordando, eu e o Ju aqui, sobre centro e periferia, nesses estudos, a gente está falando sobre fluxo, né, de pessoas, fluxo de informações, fluxo de poder, né, como essas relações se dão. Então, é justamente a partir disso que a gente está discutindo isso. Mas, por exemplo, a gente tem hoje várias discussões sobre como a periferia consegue ser centro na nossa sociedade. Assim. Então,
e o que acontece com a sociedade quando essa periferia alcança essa centralidade. Assim. Então, enfim, a gente tem todo esse processo. E aí, assim, durante essa internacionalização do capitalismo, a gente tem ali uma internacionalização da competição por si só. No sistema capitalista existe um processo competitivo entre empresas, entre pessoas, né, nessa ideia de meritocracia, nessa ideia de mérito entre as pessoas, desse desenvolvimento individual e individualizado. Então a gente tem justamente esses processos. Então é justamente essas são as problematizações que a gente pode fazer nessa ideia de centro e periferia, né? De quem tem esses poderes, de quem faz esse fluxo e a quem interessa esses processos. Assim. Justa, quer falar alguma coisa? Então, eu queria aproveitar o gancho dessa questão de centro e periferia, e que você falou, inclusive, né, do centro e da periferia na cidade, e eu acho que toda vez que a gente pensa em centro e periferia, a gente pensa numa questão mais interna da cidade. Então, quais são as regiões mais marginalizadas e quais são as regiões mais ricas, que são as regiões mais valorizadas. Mas eu acho que, do ponto de vista da geografia, uma coisa que também é importante a gente ter em mente é que existe também um tipo de hierarquia entre as cidades. E a gente vê isso muito nos livros de geografia, que é o que a gente chama de hierarquia urbana, e a gente classifica as cidades, existem diversos tipos de classificação, exatamente levando em conta esses fatores que você falou, fatores de transporte, de movimento de pessoas, de economia, e igual a gente já falou na questão, e isso é uma coisa que veio muito com o capitalismo, de se valorizar mais certos tipos de atividade e se valorizar mais talvez regiões mais movimentadas ou menos movimentadas, porque a gente vê também atualmente um movimento da classe mais rica em direção às periferias, né, em algumas regiões. E aí eu queria falar um pouco, nesse sentido, sobre essas classificações, que, assim, são importantes de conhecer as classificações das cidades, mas é sempre importante também a gente conhecer com um olhar crítico e ter em vista que elas vêm muito dessa perspectiva de centro e periferia, de valorizar muito o crescimento econômico. E eu vou fazer algumas pontuações a respeito de cada uma delas. Eu vou tentar passar rápido porque é meio chato, mas é importante conhecer. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é de conurbação. Então, conurbação, a gente tem vários exemplos em Belo Horizonte. Belo Horizonte é conurbada com várias cidades. Porque quando a gente começou esse processo de supervalorização das cidades, a gente tinha sempre uma cidade e em volta dessa cidade o campo. Então, a gente tinha muito demarcado essa questão do centro, que era a cidade, e a periferia, que era formada pelo campo, que ficava em volta. Mas à medida que a gente vai valorizando cada vez mais as cidades vão crescendo cada vez mais. Em algumas regiões, a mancha urbana de 2 municípios, ela se encontra. Então, em Belo Horizonte, a gente vê isso praticamente em todas as fronteiras da cidade. Você não... Normalmente tem uma placa te explicando quando você chegou na outra cidade, porque não tem uma mudança no espaço urbano de uma cidade para outra. E, normalmente, uma ou mais das cidades que formam, as cidades que, em geral, formam conurbações, são as cidades que nós chamamos de metrópole. E aí, mais uma vez, essa questão da hierarquia, que a gente vê que metrópole são cidades que têm grandes dimensões territoriais, elevados contingentes populacionais, então que tem muita gente e que tem muitas atividades terciárias. Então, as metrópoles, que são normalmente as cidades referência, que a gente chama em uma certa região, que é a cidade para onde as pessoas se mudam, às vezes, para fazer faculdade, é a cidade que serve de apoio em termos de hospital e de saúde para várias cidades no entorno, são cidades que, em geral, concentram comércio e serviços. Por quê? Porque é a atividade econômica onde está focada a maior parte do lucro. Então, são cidades mais ricas e, por isso, tem uma proeminência maior na região. E essas cidades, em geral, têm uma região metropolitana em volta, que é, né, o caso de Belo Horizonte também, a gente tem a grande BH. E o que isso quer dizer? A cidade, vou usar o exemplo de Belo Horizonte, que é o que está mais próximo da gente, Belo Horizonte tem várias cidades ao redor que elas têm uma relação de dependência e de integração socioeconômica e política muito forte com a cidade-centro, que seria Belo Horizonte.
Então, a gente vê em Belo Horizonte que a grande maioria das cidades da região metropolitana, elas dependem de BH para serviços médicos. As linhas, né, de viárias, as estradas são as mesmas, assim, que ligam, tem muitas estradas ligando essa região metropolitana, e em outros países, por exemplo, em Londres, em Paris, a gente vê até, por exemplo, linhas de metrô, as estruturas de metrô da cidade-centro, porque a relação de interdependência é tão grande, normalmente a cidade-centro também depende da mão de obra dessas cidades no entorno, que eles criam infraestruturas para as cidades do entorno, porque eles não conseguem atender, não conseguem agrupar todo o contingente populacional deles lá dentro. E aí a gente vem para o próximo conceito, que é um conceito mais fácil de entender, mas que a gente tem menos exemplos mais próximos de nós, que é o de megalópole, que é quando duas metrópoles formam uma conurbação, ou seja, tem duas ou mais metrópoles, basicamente um BH, Contagem, Betim, só que de cidades muito grandes e muito ricas. Então, a gente tem muitos exemplos disso nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, eles têm muitas cidades, eles têm uma área urbana muito extensa, eles têm cidades muito ricas, e as cidades são muito espalhadas. As cidades realmente, a gente vê grandes cidades igual Nova York, Boston, Washington, elas foram crescendo e foram ocupando todas as áreas ao redor. Então, um dos exemplos de megalópole é a região de Boswash, que vai de Boston até Washington, que você passa por todo esse caminho sem passar por nenhum pedaço de campo e passando só por regiões muito ricas, altamente industrializadas, com uma oferta de serviços muito grande. E a gente tem no Brasil, o que a gente considera, né, a megalópole brasileira seria Rio-São Paulo, que muitas pessoas falam que mas na verdade os autores modernos, assim, eles têm considerado mais como uma megalópole em formação, porque entre Rio e São Paulo tem muitas cidades grandes e muitas cidades que são polos regionais, mas elas não se encontram, elas não são conurbadas. Então, a tendência é que todos esses pequenos centros regionais cresçam e virem uma megalópole, mas por enquanto a gente ainda passa nessa região Rio-São Paulo por áreas que não são assim tão industrializadas. E aí agora nós começamos a passar para alguns. Aí a gente tem o conceito também de cidade global, que é um conceito que não é muito cobrado, não é muito importante, não é muito definido, que são cidades que... E aí a gente tem essa questão da hierarquia em nível mundial. Então, se a metrópole ela é um centro regional, a cidade global ela é uma metrópole mundial. Então, ela é, por exemplo, Nova York é uma cidade que concentra os serviços financeiros do mundo inteiro. Então, se você trabalha no setor financeiro, independente de onde você estiver no mundo, Nova York vai ser uma referência para você. Vai ter alguma coisa que você vai fazer em algum momento que vai ter relação com o que acontece lá. E a gente chama de cidades globais. Então, tá aí dentro dessa hierarquia, que foi o que a globalização também proporcionou, porque antes da gente ter esse mundo tão globalizado, com facilidade de transporte e de troca de informação, nunca que uma cidade do outro lado do mundo poderia ser referência para as pessoas no Brasil, porque a pessoa não ia nem saber o que está acontecendo ali. Mas com a globalização, as cidades que se destacavam mais em determinadas áreas, elas começam a virar referência para o mundo inteiro, porque é muito fácil de chegar, assim, né, em comparação com o que era antigamente, é muito fácil de chegar até qualquer cidade, é muito fácil se comunicar com essas cidades, então os serviços se concentram. E aí eu vou falar também alguns conceitos que a gente tem que são relacionados talvez mais com a periferia. O primeiro conceito pode ser relacionado com qualquer um dos dois, que é o de megacidade. Uma megacidade é uma cidade que concentra na área urbana, não pode ser nas regiões, né, consideradas como periféricas, mais de 10 milhões de pessoas. Então, são muito poucas cidades dessas que existem no mundo, e a gente consegue ver, assim, uma clara distinção entre as megacidades. Então, a gente tem megacidades como, por exemplo, Delhi e Lagos, na Nigéria, que são cidades em que teve uma urbanização claramente ali desordenada e que o Estado não estava pronto para receber aquele contingente de pessoas. E aí, por outro lado, a gente tem cidades como Nova York, Tóquio, Los Angeles, que são cidades que elas foram planejadas para serem
centros globais e para receberem contingentes populacionais muito, muito grandes. E aí, nas cidades que não têm esse planejamento, a gente acaba tendo um problema que se chama macrocefalia urbana, que são problemas que acontecem, são típicos de países subdesenvolvidos, né, que a gente chamaria de a periferia econômica, em que uma cidade ou algumas cidades, elas concentram uma porcentagem muito grande da população. Então, basicamente, né, ocorre aí uma urbanização desordenada e o Estado ele não tem infraestrutura para lidar com aquela quantidade de gente na cidade. Então, o que a gente chama de macrocefalia é basicamente quando o Estado está sobrecarregado, chegou muita gente em uma cidade só. E por que isso é um fenômeno típico que a gente fala de países que são chamados, né, subdesenvolvidos? Porque nesses países, o êxodo, a migração populacional, ela se concentra em menos centros. Então, quando a gente fala, por exemplo, que nos Estados Unidos tem megalópolis, uma pessoa que ela quer viver na cidade, que ela quer ter mais oportunidades, ela tem N locais que ela pode ver como atrativos, por exemplo, para trabalhar no setor de serviços. Mas quando você vive num país que tem a economia menos desenvolvida, num país que tem menos políticas sociais, normalmente os investimentos do país, eles se concentram todos em uma região. Então, tem muito claramente essa distinção de uma região rica de 2 ou 3 cidades que tem muita oferta de emprego e a população vai toda para lá. Isso acaba sobrecarregando as cidades, gerando criminalização, submoradias, urbanização desplanejada, né? As pessoas acabam tendo que viver em áreas que não têm condições de saúde, de higiene, e isso gera diversos problemas que são muito associados também com o capitalismo. E o último conceito, que não é tão importante, mas eu vou falar só porque pode ser que caia em algum lugar, é de cidades gêmeas, que são, isso também é um efeito muito grande da globalização, que são, às vezes, cidades que ficam na fronteira de 2 países. Então, a gente pensa, por exemplo, em Foz do Iguaçu, que fica na fronteira, e muitas vezes né, que formam uma conurbação, que se encontram, e muitas vezes não dá para pegar Foz do Iguaçu. Vamos pensar, na fronteira, a Alemanha tem uma fronteira com a França. E existem cidades que ficam nessa fronteira, e a cidade que fica na Alemanha, ela tem uma conexão e uma dependência muito maior da França do que ela tem da Alemanha. Exatamente porque a globalização, na verdade, isso não é um problema que foi trazido pela globalização, nem pelo mundo moderno, mas ele foi bastante acentuado, né, com as guerras que ocorreram no mundo moderno e com os conflitos, que é a determinação arbitrária de fronteiras. Então, muitas vezes, a fronteira de um país, ela não representa uma fronteira cultural, ela não representa a divisão daquele povo. Então, é muito comum, e aí eu usei como exemplo essa fronteira entre a França e a Alemanha, por quê? Porque ela já mudou várias vezes. Então, tem várias cidadezinhas que ficam nessa fronteira, que elas já foram França, já foram Alemanha, depois já foram França, depois já foram Alemanha de novo, à medida que os conflitos foram acontecendo. E hoje em dia, uma região que teoricamente está na Alemanha, ela depende da França para diversos serviços. Então, ela fica numa posição de bastante vulnerabilidade. Acho que esses são os meus conceitos. Então, justamente nessa pegada desse deslocamento de pessoas, né, de todos esses conceitos que a Ju abordou, a gente tem, então, um processo de desenvolvimento tecnológico, né? Então, nesses transportes começou a ter um deslocamento em massa muito maior, as pessoas conseguem migrar de países para outros, um fenômeno de imigração, de emigração. Então, houve esse processo em conjunto com uma comunicação em massa entre as pessoas. Então, você consegue conversar com pessoas de outros países. A gente tem aí um tanto de site, de programa, de aplicativo, para poder conversar com outros países. Tem estudante que faz intercâmbio. Então, assim, são esses processos ali que foram, né, possibilitados por esse avanço tecnológico, né? Então, avião, enfim, seja o que for. E aí, não só globalmente, como também nacionalmente. Então, entre estados, entre cidades, enfim. E aí, junto com isso, a gente também teve uma internacionalização de valores. Então,
internacionalizações de violências, de opressões, de direitos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a internacionalização dos direitos humanos, né? Que é uma garantia dos direitos das pessoas dentro dos seus países, né? De que tem que ter dignidade. Então, assim, desse processo de valorização. É junto com isso que a gente também tem a possibilitação do que a gente está vivendo hoje. A gente está, por exemplo, em período de pandemia, justamente por causa do alto nível de comunicação que a gente tem entre os países. E em muito pouco tempo a gente teve uma internacionalização de uma epidemia. A possibilidade de ter uma pandemia é por causa da globalização, é por causa da comunicação entre países, né? E aí, a partir disso, né, a partir de todos esses processos, a gente começa a pensar a quem que essa tecnologia fortalece, como que ela é usada e como ela pode ser usada, como ela foi apropriada para as pessoas de uma diferente forma, né? Porque a gente pode virar e falar assim, ah, não, pô, eu posso postar o que eu quiser nas minhas redes sociais, qualquer um pode ver, eu tenho uma possibilidade muito maior de comunicação com qualquer pessoa que eu quiser, mas quando a gente para pensar também mais, quem é que realmente consegue dizer as coisas que quer dizer, né? Quem é que consegue ter o monopólio da comunicação, né? Ainda são pessoas que têm grana, ainda são pessoas que, né, capital, de forma do capital, são, né, favorecidas, né? A gente tem os veículos midiáticos continuam detendo um poder muito grande sobre a comunicação, por mais que a gente consiga viralizar um vídeo da nossa avó dentro da nossa casa. Então, assim, uma coisa não anula a outra, mas é um processo que realmente existe ainda esse monopólio dessas informações, desses fluxos, dessas comunicações, e junto com isso, até mesmo uma, uma dominação do que a gente chama de tecnologia, né? O que a gente chama, que a gente não chama de tecnologia. Então, junto com esse processo de globalização, houve um processo de apropriação muito grande de conhecimentos, né, de outras populações que foram, de alguma forma, apropriados e são usados por todos nós hoje em dia. E durante, né, com o tempo, depois de muito tempo, a gente começou a falar que os saberes que não são os conhecimentos, né, tecnológicos que a gente tem, que são, né, a partir desse processo de globalização, que são do centro, a gente chama de saberes populares. Então, todos os processos que são de conhecimento, que não são, né, desses lugares que têm muito poder, né, de onde é o centro global, a gente chama de saberes populares, saberes locais, não são conhecimentos, né, não são reconhecidos como conhecimentos, mas são, né, são tecnologias que também foram globalizadas junto com todo esse processo. Não são pessoas que só receberam, são pessoas que também doaram muito grande parte do seu conhecimento, por mais que tenham sido violentadas de uma forma muito grande, assim. E aí, dentro especificamente da comunicação, dentro dessa ideia de comunicação, a gente tem realmente um processo em que hoje em dia a gente consegue dar aula para vocês de dentro de casa, né? A gente consegue conversar com vocês de dentro de casa, a gente consegue disponibilizar o WhatsApp. Eu consigo, nunca tendo visto nenhum de vocês, por mais que eu tenha visto alguns de vocês, eu consigo, nunca tendo visto nenhum de vocês, colocar aqui, né, disponibilizar uma aula e a gente conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso, podem chamar a gente no privado, inclusive. Então, assim, a gente tem, justamente durante esse processo todo de comunicação que a gente tem o período global como um período muito importante para a gente ter hoje em dia os valores que a gente tem, né, os processos que a gente tem, a cidadania que a gente tem, os direitos que a gente tem e a forma de comunicação que a gente tem. E aí, no mais, era isso, assim, que eu pensei em abordar. Tem muito mais coisa para poder dizer. E aí, não sei também se para a Ju já é um encerramento. Você quer falar mais coisas, Ju? Eu vou puxar um gancho, então, só para falar sobre transporte, rapidinho, já que a gente falou sobre todo esse processo, e eu vou tentar ser rápida, mas eu acho que está muito relacionado com essa aula, eu acho muito importante vocês terem um panorama geral, que a questão dos transportes, eu acho que a questão dos transportes e da comunicação são as coisas que mais amplificaram a globalização nos últimos anos. Então, é sempre importante a gente ter essa visão de como que os meios de transporte, eles influenciam, não só eles influenciaram na globalização, mas hoje em dia eles influenciam também nessa hierarquia entre os países. Então, a gente vê
Da mesma forma como a industrialização, os países que começaram a desenvolver seus meios de transporte antes, eles tiveram uma vantagem. E uma vantagem por um motivo que é um pouco peculiar, porque na Europa, o transporte de trem ele é muito desenvolvido, porque quando começaram a ter as máquinas a vapor, eles criaram, na verdade, as máquinas a vapor vieram por causa da locomotiva a vapor. Então, eles criaram o trem como meio de transporte, e o trem era um meio de transporte muito caro, mas ele podia integrar várias regiões ao mesmo tempo. Então, você fazia uma linha férrea e todas as regiões, elas tinham um crescimento econômico muito grande. Então, a gente acaba fazendo isso também. A gente concentra a população nas regiões que têm mais disponibilidade de transporte. E aí, o que acontece é que os países que foram se industrializando posteriormente, eles foram buscando modais de transporte mais baratos, como, por exemplo, as rodovias. Então, a construção de uma rodovia, ela é muito mais barata e ela é muito menos demorada do que a construção de uma linha férrea. E na busca dos países subdesenvolvidos, os países com industrialização tardia, de alcançarem os países industrializados, muitos deles, e isso é o caso, por exemplo, da América Latina, fizeram a opção por esse modal de transporte mais barato, que eram as rodoviárias. E aí, no futuro, o que a gente viu? Que a manutenção de uma rede rodoviária, ela é muito mais cara do que a manutenção de uma rede ferroviária. E a gente também não tinha, na época, como prever o tanto que a população em geral iria depender dessas redes de transporte, porque elas foram criadas, em sua grande maioria, para levar mercadoria. E até hoje a gente vê isso. As grandes estradas, elas são feitas, muitas vezes, em função da economia, com o intuito de ligar duas regiões que têm intenso comércio entre elas. É muito difícil você ter ser criada uma estrada porque o governo percebeu que as pessoas daquela cidade gostam de viajar para a praia. Então, vamos criar uma estrada direta BH-Rio. Não, é uma questão econômica. Então, a gente tem, por exemplo, a linha férrea em Minas Gerais, que muitas pessoas dependem em BH, que é a linha BH-Vitória, que é uma linha que foi criada puramente para que os produtos de Minas Gerais conseguissem chegar ao porto de Vitória. Mas hoje em dia, muitas pessoas utilizam essa linha para o transporte delas mesmas. E isso é uma coisa que gerou muitos problemas para os países de industrialização tardia, porque as estradas, elas não têm condição de suportar essa sobrecarga. E aí a gente entra novamente, igual com a industrialização, que os países subdesenvolvidos, que hoje são subdesenvolvidos, começaram depois e tiveram que passar todo o tempo tentando correr atrás. Com os modais de transporte, eles tentaram começar na frente, mas depois eles viram que eles ainda estavam atrasados e agora tentam correr atrás, por exemplo, de construir linhas ferroviárias. E é claro que a gente tem também, isso é muito importante de pensar, os países de industrialização que se industrializaram primeiro, que são principalmente europeus e americanos, eles têm um relevo muito mais adequado para trem, eles são muito mais planos. Então, no Brasil, por exemplo, é muito caro construir linhas férreas, porque você tem que furar todas as montanhas, praticamente, todos os planaltos, porque o Brasil não tem montanha. Então, aí os outros dois meios de transporte também que eu queria falar, que eu acho muito importantes, que são os meios de transporte usados principalmente para transportar mercadorias pesadas a grandes distâncias, que são o marítimo e o aéreo. Quais são as desvantagens desses meios de transporte? 90% das vezes, eles têm que ser conjugados com o outro. É muito difícil você conseguir que um navio ou um avião levem a mercadoria de onde ela foi produzida até onde ela tem que chegar. Então, a gente vê hoje em dia, principalmente, o crescimento do meio de transporte aéreo, que é um meio de transporte caro, mas e acho que uma das coisas assim, que tem acentuado muito é a globalização do comércio, as compras pela internet. Então, uma coisa curiosa é que agora, né, as companhias aéreas passaram uma legislação de que elas podem cobrar pelas bagagens, né, dos passageiros, e depois que isso aconteceu, o número de bagagens diminuiu e as companhias aéreas comerciais, elas começaram a fazer transporte de mercadorias em voos comerciais. Então, às vezes, você compra um produto pela internet e o seu produto vem de latão. Ele vem de Gol, de onde ele tem que sair até onde ele tem que chegar.
Às vezes você compra uma coisa de Los Angeles e no dia seguinte o seu produto chegou em São Paulo, porque eles têm os aviões comerciais. Só que esses meios de transporte, eles não conseguem levar o produto da loja até a sua casa. Então, você vai precisar, ainda assim, de uma linha férrea ou de uma linha rodoviária interligando os principais portos e os principais aeroportos. Mas muitos dos países, e muitas vezes também por questões políticas, por questões de ótica, eles não querem dar um passo atrás e investir mais nesses modais de transporte que precisam de atenção, como, por exemplo, linhas férreas e estradas, porque eles querem investir em transporte aéreo, porque agora é o que é percebido como sinal de desenvolvimento e sinal de riqueza, é ter muito transporte aéreo. E aí a gente gera muitos problemas, porque o transporte aéreo, apesar dele ser um transporte rápido e eficiente, e assim, eu não vou dizer que é um transporte perigoso, porque o número de acidentes é muito reduzido, mas é um transporte que tem potencial para desastres. Então, a gente cria um novo problema, que é o aumento do tráfego aéreo, ele causa mais acidentes aéreos. E aí, os países que investem nesse modal, igual aconteceu anteriormente com o modal ferroviário e o modal rodoviário, que os países investem, mas eles não têm dinheiro para fazer a manutenção, eles no futuro vão causar enormes problemas e enormes desastres, por causa da compra de aeronaves ultrapassadas, da compra de sistemas de monitoramento que não são capazes de absorver todo o trânsito aéreo, e a falta de investimentos em aeroportos, que causa congestionamento, que causa transtorno para as pessoas, para as empresas. Então, eu só queria fazer esse adendo sobre os transportes e convidar vocês também a refletirem a respeito de como que os meios de transporte influenciam no que a gente conhece como centro e o que a gente conhece como periferia, tanto localmente como globalmente. Não era isso, ia finalizar. Então, basicamente isso, assim. E aí, eu queria só relembrar também que né, essa ideia mesmo das questões que eu estava pensando em fazer é de realmente uma questão mais interpretativa de como fazer essas questões. Então, assim, eu estou tentando preparar um material que a gente consiga usar para as matérias todas as matérias que a gente já viu de uma forma geral e não uma coisa muito solta, assim. E aí a gente vai dar uma analisada específica em relação às questões. E aí eu queria, por fim, eu vi uma aula outro dia e ela finalizou, a professora finalizou desse jeito, achei muito massa. Eu queria até, de alguma forma, pedir desculpa se alguma fala que eu tive, é, eu, né, não consegui contemplar, tipo, o que estava certo, ou se eu ofendi alguém, assim. Quando a gente fica muito tempo, assim, nessa fala muito de expor coisa o tempo todo, e falando só a gente, sem ninguém falar, né, de volta, é um processo muito difícil de você não vacilar, assim. Então foi mal se eu tiver vacilado de alguma forma aí, é, e, e sintam-se abertos para poder falar, né, o que vocês quiserem, assim. A gente é muito aberto mesmo, assim. E é isso. E só então, para roubar todas as falas do Gabriel, eu queria falar primeiro sobre as questões do Enem. Se alguém puder me mandar um feedback, eu acho, não é nem um feedback, mas se alguém puder me mandar o que vocês preferem, a gente tem duas opções. Assim, eu vou dar mais uma aula sobre essas questões de modernidade, globalização, e aí depois disso eu queria saber se vocês preferem que eu mande os exercícios para vocês fazerem, ou que eu faça uma aula de dúvidas. Porque se eu mandar os exercícios e eventualmente vocês tiverem dúvidas, aí a gente pode até marcar. Mas se vocês quiserem, eu já posso marcar uma aula dedicada para isso e trazer alguns exercícios com as resoluções que eu acho mais interessantes, mas eu não sei o que. E aí a gente não poderia resolver tantos exercícios assim durante a aula, porque isso é uma matéria que tem bastante material. Aí eu queria que, não sei, alguém me respondesse se o que seria melhor para vocês. E com relação ao que o Gabriel falou também, eu também, claro, peço desculpa se eu ofendi alguém, eu comecei a dar aula no Emancipa já no regime remoto, então, realmente, né, eu não tenho ninguém para me corrigir quando eu falo alguma coisa que talvez não seja adequada, mas então, não só
sintam-se à vontade para falar comigo, mas eu, inclusive, peço para vocês que, se eu falei alguma coisa inadequada, principalmente essa questão de centro, periferia, desenvolvimento, a gente acaba caindo muito em conceitos que são muito difundidos assim, em livros e que muitas vezes são, de uma certa forma, ofensivos. Então, se qualquer pessoa se sentiu, né, ou não necessariamente se sentiu ofendido, mas achou inadequado alguma coisa que eu falei, por favor, a gente só aprende quando a gente sabe né, quando alguém comunica a gente. Então, por favor, sintam-se à vontade para vir falar comigo também. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.